vamos para cá agora que a Camila já está posicionada, porque temos um encontro, né? Um encontro de ouro neste programa. É verdade, aquele momento especial, né? Inclusive, olha, eu digo pra vocês, né, que antes da fama, muitos artistas precisaram enfrentar mais do que a insegurança do palco, né? Tiveram que vencer aí o preconceito, o medo e muitas vezes até a resistência dentro da própria casa. É bem isso. Sabe aquela história de que o palco ou a televisão, eles não são lugares para quem é de família? Sim, por incrível que pareça, muitas pessoas já pensaram desse jeito e fizeram de tudo para tirar os filhos da arte. E aqui no Mulheres, há quase um ano, Galeria de Ouro faz homenagens a esses grandes nomes, né, que não mediram aí esforços para levar até você cultura, questionamento e principalmente arte. E hoje não será diferente. Começa agora o Galeria de Ouro aqui na TV Gazeta. E o nosso homenageado da vez é Jonas Bloch, um ator admirado por colegas, diretores, devido à sua entrega, à presença cênica, à sofisticação, a cada personagem que ele vive, que tem um brilho a mais, né? Principalmente quando dá voz ao vilão. E esse ator completo e intenso, ele surgiu nas brincadeiras durante a infância. E ele não desapareceu nem quando o padrasto obrigou o Jonas a entrar pro exército. Mas essa história, ele mesmo conta pra gente. Por causa dela que eu tô tendo essas alucinações. Não fala nada, Beatriz. Até seus pensamentos podem ser perigosos. Você deixou ela? Não acredito. Eu posso matar. Eu posso morrer. Eu posso sumir. Eu passei pelaquela fase da adolescência que as pessoas ficam na dúvida, o que eu vou fazer na vida? Eu desde pequeno já fazia shows em casa de família, depois em associações, no clube. Eu sempre participei desse tipo de atividade e já era claro para mim que esse era meu destino. Além do teatro, eu também tinha uma tendência às artes plásticas. Então, teve uma hora que eu fazia as duas coisas, escola de teatro, Escola de Belas Artes, que eu fiz 2 anos no Rio e terminei 2 anos em Minas. E até hoje eu faço aquarelas e nanquins. Eu estreiei ao vivo num programa chamado Câmera 1. Fiquei 2 anos nesse programa. E meu padrasto me obrigou a ir para o Exército, o que me cortava a televisão, a Escola de Belas Artes, a escola de teatro que eu fazia no Dulcina. E diante disso eu não aguentei essa interferência, essa maldade comigo e fui embora de casa. E eu tinha uns parentes em Minas que eu não tinha, era muito novo para fazer papel de adulto e muito comprido para fazer papel de criança. Não tinha papéis, e eu resolvi mudar de vida e fui para Minas. Morar com uma prima durante um tempo, e aí as coisas começaram também a acontecer, parece que chama, né? Pouco tempo depois, eu sem dinheiro nenhum, vejo uma placa de bolsa de estudos no Teatro Universitário. Imagina. E aí fundei um grupo, e tive uma trajetória bonita lá com muitos espetáculos, produzindo, dando aulas, enfim. As coisas tinham para nós uma desutilidade poética. No fundo do quintal era muito riquíssimo o nosso bem saber. A gente inventou um truque para fabricar brinquedos com palavras. O truque era só virar bocó. Como dizer, eu pendurei um bem divino no sol. Foi muito enriquecedor essa experiência em Minas. E como muita gente do Rio e de São Paulo ia para Minas a se apresentar, a gente sempre oferecia convites para um jantar e tal, fazia amizades, e eles acabavam vendo nossos espetáculos. E graças a isso, quando eu cheguei em São Paulo e depois no Rio, eu tive convites maravilhosos. No Rio, para trabalhar com a Fernanda Montenegro, num espetáculo chamado e em São Paulo, para trabalhar com o Flávio Rangel dirigindo e o Amor Chagas, eu fazia um papel de Laertes no Hamlet. Então, foi tudo fluiu muito bem. Lembrava a tartaruga de Piloto, quando chegava na outra margem do rio. As águas já tinham até criado cabelo.
gente era onda. A gente se acostumou a enxergar antigamente, por forma que a vida era parada de poste. E é com esse jeito doce e educado que ele vai nos contar muitas coisas, viu? Aliás, os amigos de Jonas garantem que ele lidera uma lista dos atores mais generosos do país. E Jonas vem de um tempo em que as peças de teatro eram encenadas 2 vezes por noite. Imagina só, de quarta a domingo, tá? E mesmo quando ele não era o protagonista de uma história, ele nunca deixou de brilhar. The best of all. The purest I've ever seen. Only I know the trouble I have to get hold of this. Meu primeiro filme foi Marta de Tal, Pecado de Marta, que era uma peça de teatro que a gente fazia no TBC, no subsolo do TBC, e que resolveram filmar. Mais um problema ainda, né? Porque você está acostumado com aquela linguagem. Naquela época a gente fazia teatro de terça a domingo, com 2 sessões na quinta, 2 no sábado e 2 no domingo. Estava muito impregnado aquela maneira de fazer o papel. Então, para você passar isso para cinema, é muito complicado. Você tirar toda a carga teatral do personagem. Eu não lembro bem como foi, mas eu imagino que não foi nada bom o meu trabalho, né? Olha, domingo à noite, eu estava na casa de Otto Dorf, quando vim a Brasília. Pronto. Eu também tô nessa. Claro, nós dois. Otto Dorf estaria em casa, com 2 sócios. Um militar de alto coturno e um doutorzão. Se ele quiser, os 2 podem testemunhar que me viram. Até que chegou numa hora que eu já estava mais trabalhado nessa coisa da televisão, em que eu fiz o filme Caso Cláudia, ainda aí já no Rio de Janeiro, e que era uma história verdadeira de um assassinato que teve. E aí, a partir daí, tive uma trajetória no cinema, para mim, surpreendente, porque eu já fiz mais de 40 filmes, tive várias homenagens de festivais de cinema. Ele era o único traficante fotografado com Canosa. Foi escolhido por isso. Nando tem antecedentes, não significa nada. Raul é um jornalista. Sou contra o que você vai fazer com ele baseado nas informações que você obteve. Justo eu, que achava que eu não tinha uma linguagem cinematográfica, eu faço muito cinema, né? E o último que eu fiz, o antepenúltimo que eu fiz, nós rodamos em Israel, foi uma experiência muito bonita, chamava-se Viva a Vida. A Jéssica é uma judia? É uma longa história. A minha prima acabou de descobrir que é judia. Ela não fez o bat mitzvah. Ah, não? Então hoje é o dia de sorte dela. Tive alguns filmes que marcaram muito, como Amarelo Manga, O Dia da Caça. Desses 40 e tantos, muitos, digamos, uns 10 foram participações, né? Ultimamente eu sou muito chamado para fazer o pai ou o avô. Fui pai da Ingrid Guimarães, enfim, tem vários pais e avós. Vô, Diga. O senhor não quer ler aqui? Ismael de A Viagem, deixa eu ver se eu lembro mais aqui. Tinha o Giovanni de Corpo Santo, o Alemão de Mulheres de Areia também eu lembro, o Eric da novela O Bom Sucesso. Aliás, esses são só alguns personagens que eu lembrei aqui, viu? Tem muitos outros, Tem. né? Muitos outros mesmo. E nós já falamos, então, um pouco da televisão, da carreira dele, né? Da televisão. Mas agora nós temos um VT, é isso, diretora? Então vamos para o VT, vamos lá. Marcelinho, você sabe, eu estava viajando, né? Eu não te avisei antes, porque eu estava me instalando, estava dando um duro danado, ajeitando as coisas, estava aprontando tudo. Mas agora, meu amor, eu vou ficar aqui de vez, Estelinha. Eu acostumado a uma linguagem de teatro que é mais sublinhada, que é mais enfatizada. E a TV tem um outro tipo, a TV e o cinema, né? E quando eu me dei conta disso, foi todo um processo que eu comecei a trabalhar para sair daquela coisa teatral para entrar numa linguagem mais intimista, que é o da televisão. E foi um processo doloroso um pouco para mim, porque eu via e dizia assim, meu Deus, eu não posso fazer isso, né? Mas ainda bem que eu
tive essa percepção, né? Tem atores que não conseguem distinguir isso. O que você quer aqui? Você só me procura quando precisa de alguma coisa, né? Como é que o senhor tem passado? Como é que está a sua saúde? Fala logo, o que você quer aqui? É que eu lembrei do tempo que o senhor tinha na farmácia. E eu era o melhor farmacêutico dessa cidade. Tem personagens que me surpreendem muito. Eu tenho um personagem que eu fiz na TV Manchete que tem mais de 30 anos. E até hoje tem gente que era garoto ou adolescente que vem me falar. A novela chamava-se Corpo Santo, eu fazia um personagem chamado Russo e que era terrível ele. Ela brigou com o Adolfo Bloch, ele quis que tirasse, todo mundo dizia assim, mas não pode, ela é a protagonista, ele tira. E ele era difícil. E aí eu era um bandido junto com o Reginaldo Farias, e o autor resolveu, o Zé Lourezeiro, a separar os dois e fazer briga entre as gangues, né? E isso deu um ibope enorme. Foi uma das novelas que teve maior ibope na Manchete, apesar da imprensa não divulgar muito isso. Só foi divulgar Pantanal. Mas o Corpo Santo foi quase tanto quanto o Pantanal. Isso não podia estar errado, pô. Essa cilada não podia falhar. O que foi que aconteceu, cara? Eu não sei. Russo, a gente fez o que pôde. Desgraçado desse Theo, mas ele nasceu virado pra lua mesmo. Ele sempre consegue dar a volta por cima, cara. E mais recentemente outro personagem também vilão, que é Na Viagem, que já se passou, toda hora tem reprise aí no canal fechado, que era o Ismael de A Viagem, também é outro vilão que marcou muito. Ai. Amanhã de manhã você vai na vila e compra sulfa. Procure um hospital. Ismael, você... A bala entrou fundo. Entendeu? Você... não é que eu queira falar não, mas você pode perder esse braço. Vira essa boca pra lá, urubu. Jonas já falou da sua carreira no teatro, no cinema, na televisão, e agora nós vamos inverter um pouco os papéis. Uma das nossas grandes atrizes vai nos contar o que só ela vê sobre o parceiro de palco. Não é melhor você deixar eu acabar de ler o contrato todo, depois nós discutimos tudo. Tá legal. A contratada se compromete a, durante os 4 anos de vigência desse contrato, a não ter nenhum relacionamento com nenhum homem, mesmo que seja um simples namoro. O que é isso? Bom, o Jonas é um amigo de longa data. A gente se conheceu numa novela em 89, 90, enfim, século passado, acho que Top Model. E ele me convidou para fazer, eu tinha 20 anos, ele me convidou para fazer uma peça que ele já tinha feito com Tânia Alves e com Luiz Cardoso, uma peça que ele escreveu, chamado Cabaré Maravilha. E eu mal tinha saído do tablado, estava começando a minha história na Companhia dos Atores, e lá fomos nós para fazer uma mambembada pelo Brasil, ali que eu conheci o termo ser mambembe. A gente ia, como ele diz, na época das vacas magras, a gente ia das maneiras mais precárias e loucas, se embrenhando por esse Brasil. A gente foi até o Amapá com esse espetáculo, que eram umas malas que nós mesmos abríamos e montávamos o cenário, que eram escadas com panos e bonecos que ele fazia. Ele é um artesão, né? Ele é um artista visual também incrível, então ele faz coisas com papier-mâché, desenha lindamente, e a gente montava esse cenário e a gente fazia em lugares dos mais inusitados possíveis, assim, em escolas, em conventos, em teatros também. A gente chegou a fazer no meio da mata, lá no Pará, assim, no Amapá, enfim, a gente tem milhões de aventuras pelo Brasil, pelo interior do Brasil, pelo sul, pelo norte. Eu acho que eu fiz o meu Bye Bye Brasil com o Jonas Bloch. E é uma pessoa adorável, é uma das pessoas mais amigas e sinceras, afetivas, verdadeiras, sem o menor
verniz com o talento que ele tem, né? Ele não se coloca como alguém superior, ele tem um estado humano que eu aprecio muito, de humildade mesmo, de simplicidade. E teve essas duas filhas lindas, a Dene e a Deb, das quais eu fiquei muito amiga também. E eu acho que ele construiu ao longo dos anos uma carreira maravilhosa, não só como ator, mas como artista plástico, visual. E uma família maravilhosa, amigos lindos, é um homem de verdade, um homem grandioso. Você não vai falar coisa nenhuma e você vai me obedecer porque agora eu tô certo e você tá errado, entendeu? Eu já tô de saco cheio de ser sempre o fraco, de ser sempre o culpado. Você tem que entender que apesar da doença do Arthur, você vai ter que dividir com outras pessoas. Pare de ser egoísta! Nossa, que história maravilhosa, Nossa, né? demais. Mas agora nós vamos para outro olhar feminino. Desta vez é a parceira da vida. Poesia não é para entender, é para incorporar. Poesia é a loucura das palavras. Quem anda no trilho é trem de ferro. Eu sou água que corre pelas pedras. A primeira vez que eu vi o Jonas Bloch, né, eu tinha 20 anos, eu fui ao Rio e assisti o espetáculo Desce-me Monte com direção da Aderbal Freire. Era ele, o Henri Pagnoncelli, Natália do Valle, Luiz Cardoso. Nossa, era tão maravilhoso o espetáculo e o trabalho do Jonas era tão surpreendente, assim. E eu fiquei encantada pelo trabalho. Eu não conhecia o ator Jonas Bloch, nem pessoalmente, mas não conhecia. Então ficou muito registrado para mim. Assim, para mim foi uma das peças mais incríveis que eu já vi na vida. E anos depois, por ironias do destino ou não, essa coisa da gente trabalhar, né? Eu trabalhava na mesma área e tal. Eu conheci e a gente ficou amigo. E depois a gente começou a namorar. E isso fazia 31 anos. Então, estamos namorando há 31 anos. E o Jonas é muito o que ele parece. Assim, ele parece ser um cara correto, calmo, centrado, dedicado. Ele é isso tudo. E com todas as coerências e incoerências que todo mundo tem. Mas ele é meu companheiro e que eu amo muito e estamos aí seguindo a nossa vida. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer do Jonas. Quando meus olhos estão sujos de civilização, cresce por dentro deles um desejo de árvores e aves. Quando meus olhos estão sujos de civilização, cresce por dentro deles um desejo de árvores e aves. Que fala linda da esposa. E aí eu te pergunto, o que é que deixa um artista mais orgulhoso do que um papel marcante? Para muitos é a família que ele construiu. E no caso de Jonas Bloch, esse é um capítulo à parte. Vai com calma aí, ragazzo. O senhor é bacana. Me preocupo com você. Sabe, eu sinto que o senhor é muito legal. Boa fortuna, Construí minha carreira por conta própria, não tive apoio de ninguém. E consegui com isso criar minhas filhas. Só isso já é... E criar bem, porque elas são duas criaturas maravilhosas. Enfim, só isso já me sinto uma pessoa realizada e feliz por causa disso. O que eu acho muito legal do meu pai é o quanto ele é um artista multifacetado. Ele realmente é uma pessoa fora da curva. Ele é um ator que todo mundo sabe, de teatro, cinema, televisão, mas ele também escreve as próprias peças, dirige. Não bastasse isso, faz cenário, figurino e ainda as produz, junto com a Silvia Viana
que é a companheirona dele e uma pessoa muito importante nas nossas vidas. É muito legal também de contar o quanto ele é um artista plástico também muito completo, que pinta, desenha, faz esculturas, tem um ateliê maravilhoso em Lavras Novas, em Minas, faz muitas exposições e ainda por cima está lançando um livro. Pensa, é muita coisa numa pessoa só, né? Então, eu acho isso tudo maravilhoso. Ele é uma pessoa muito sonhadora, muito com uma cabeça muito fértil, que, assim, tá sempre sonhando, tá sempre com projetos, tem sempre uma coisa nova e para quem nada parece impossível. Beijo, vozão. Vô, um beijo. Te amo, você é o máximo. Tô passando aqui pra te dar um beijo, um abraço gigante e usar essa oportunidade também pra te agradecer por todo o apoio, todo o amor que você tem dado pra mim nesses últimos anos. Te amo muito, muito, muito e a gente se vê já. Mua. Beijo, vô, te amo muito. Família linda, né? Demais. E uma família ligada às artes. Inclusive, uma de suas filhas construiu uma carreira brilhante. Eu estou falando de Débora Bloch. Estou muito orgulhosa de entregar essa homenagem ao meu pai, com quem eu aprendi tanto e aprendo. Como ele mesmo falou, com quem eu aprendi vendo a paixão com que ele sempre trabalhou. Posso falar que eu fico emocionado. É um orgulho total, né? Ela é uma estrela, né? Ela é uma abençoada, assim, pelas artes. Ela é um talento excepcional. Eu sou suspeito para falar, mas do mundo inteiro vê, né? Todo mundo me diz isso. Então, não podia ser melhor. Imagina se fosse o contrário, eu acho que eu ia ter um certo incômodo, né? Dela ser a filha do não sei quem, entendeu? Essa coisa de ela ficar meio constrangida por isso. Graças aos céus, ela tem a carreira dela própria, ela está afirmada, ela foi longe em todos os sentidos, ela é um talento nato, né? Nasceu para isso. Será que é ela? Podem se acalmar, meus queridos. Odete Reutemann chegou. O que mais eu posso falar sobre o meu pai? O meu pai é o máximo. Eu acho que tudo o que eu sou hoje foi por influência dele. Não só a atriz que eu sou hoje, por ele ter me levado para o teatro desde pequena, e isso me influenciou totalmente a minha escolha, como eu aprendi muito assistindo o meu pai, assistindo ele ensaiar, vendo como a relação dele com o trabalho, que é uma relação apaixonada, que é uma relação de acreditar que o trabalho dele pode ser útil, pode transformar as pessoas. Eu fui educada, eu e minha irmã, com muito afeto e muita liberdade. E eu aprendi com meu pai também a ter uma consciência política, a ter consciência, me importar com o bem-estar coletivo, a ter uma consciência da importância da justiça social, da democracia, da liberdade. Eu acho que o ser que eu me tornei hoje foi por influência dele. E isso não tem preço, né? Te amo, pai. Um beijo. Ela quer se vingar de mim. Ela tá querendo me enlouquecer, mas ela não vai conseguir, não. Eu não voltava pra você sempre? Não voltava? Daqui a pouco tempo a gente tá se mandando dessa porcaria aqui. Quem não paga, perde. Um grande artista, um grande homem. Muito. E no dia em que o Mulheres foi gravar com o Jonas Bloch em sua casa no Rio de Janeiro, ele fez questão de mostrar suas gravuras, as esculturas, os textos que ele tem guardado. Era um ambiente calmo, com cores, e ele fez até um cafezinho, gente, para receber nossa equipe, que delícia! Jonas é esse artista que faz a vida ficar muito mais leve, não só a dele, mas também de quem está ao seu lado e de quem o assiste.
A gente já Galeria é de fã, né? Ouro. Mas depois de ver todo esse trabalho impecável, inclusive do nosso amigo Vanucci, parabéns, Vanucci, que trabalho perfeito. A gente fica mais fã ainda dele, né? Demais. Vanucci e Duda também, né? Que está nos bastidores, ao lado dele. Que especial trabalho de vocês. Muito obrigada por isso. Estamos emocionadas. Demais. Demais.